O sol ainda não havia prometido nada quando Maurinho Batista encostou a bicicleta no mourão e olhou para os lados como quem acabou de roubar alguma coisa. O terreiro estava vazio. A cachorrada dormia embaixo do alpendre com aquela dedicação de quem leva o próprio descanso muito a sério. O galo tinha cantado uma vez arrependido e voltado para o poleiro. A manhã estava naquele estágio cinzento, que ainda não decidiu se vai ser bonita ou nublada, com o orvalho pesado na grama e um fio de fumaça saindo da janela da cozinha que dizia que alguém já estava acordado dentro da casa. Maurinho não foi até a porta, foi até a figueira. Do lado virado para a estrada, a madeira havia formado uma cavidade ao longo dos anos, escura por dentro, do tamanho de um caderno escolar, cheirando a umidade e a tempo. E dentro dessa cavidade, na semana passada, Maurinho tinha encontrado um papel. Ele não era ladrão. Queria deixar isso claro, pelo menos para si mesmo, porque a gente precisa de alguma versão de si mesmo em que ainda é boa pessoa, especialmente de madrugada, quando as defesas estão baixas. O papel tinha caído na beira do buraco, meio para fora, como se o vento tivesse tentado levá-lo e desistido no meio do caminho. Ele tinha chegado, tinha olhado para o papel, tinha tentado não pegar, tinha pegado. E depois disso a ordem das coisas tinha ido embora para sempre. Leu, releu, dobrou com um cuidado que as mãos calejadas dele raramente aplicavam a qualquer coisa. Agora estava de volta. Enfiou a mão na cavidade. Havia um papel novo. O coração fez aquela coisa sem nome. Não dor exatamente, não alegria exatamente, mas aquele aperto que só acontece quando a gente encontra algo que ainda não tem vocabulário para descrever direito. Abriu o papel. Letra redonda, inclinada para a direita, de quem aprendeu a escrever copiando versículos em caderno da escola dominical. Cada palavra pesada antes de pousada no papel, sem borrão, sem rasura. Senhor, hoje o Senhor veio ao meu sonho de novo. Só que dessa vez o Senhor não mandou um príncipe. O Senhor mandou um homem comum, com mãos grossas e olhos cansados. E sabe o que esse homem fez no sonho? Ele foi até a cama da mamãe e arrumou o travesseiro dela, sem ninguém pedir, só porque sim. Senhor, eu não sei o nome desse homem ainda, mas eu já gostei das mãos dele. Maurinho ficou com o papel aberto na altura do rosto por tempo demais, tempo suficiente para não escutar a Titica chegando. A Titica era uma porca pequena, cor de areia com mancha preta no focinho, que Maria criava desde os 3 meses como se fosse gente e que, com a autoconfiança própria de quem foi criada no colo, tinha opiniões firmes sobre praticamente tudo o que acontecia no terreiro. Não gostava de estranho, não gostava de barulho sem motivo, e ao que tudo indicava, não gostava absolutamente nada de homem nenhum lendo o papel da Maria encostado na figueira dela. O focinho entrou por baixo da mão direita de Maurinho com uma precisão que nenhum dentista poderia questionar. Os dentes pegaram a ponta do papel. Antes que ele terminasse de piscar, a Titica estava no meio do terreiro, correndo em zigue-zague com o papel na boca e um vigor que a anatomia dela não deveria permitir. Ei, para! Ela não parou. Correu pela beira do canteiro de manjericão, deu a volta no coxo velho, escorregou 2 centímetros na terra úmida e corrigiu sem perder a velocidade, passou por baixo da cerca do galinheiro com a naturalidade de corpo que conhece bem seus próprios limites e os desafia de qualquer forma. Maurinho tentou um atalho pelo lado da tulha, calculou mal a distância entre a caixa d'água e o seu próprio joelho e foi ao chão de frente, cotovelos afundando na lama, queixo a centímetros da terra vermelha. A Titica deu uma última volta triunfante ao redor da figueira e parou o papel na boca, olhando para ele deitado no chão. Os dois se encararam. Ela soltou o papel devagar, com a cerimônia de quem encerra uma demonstração de princípios. Caminhou até ele, cheirou o macacão azul com a seriedade de laudo pericial, recuou com um grunhido que não precisava de tradução. Eu sei, disse Maurinho sem tirar o rosto da lama. Eu sei. Pegou o papel, sacudiu a terra, dobrou com cuidado e colocou no bolso do peito. A Titica foi embora sem olhar para trás. A manhã ficou do jeito que estava, quieta, cor de mel velho, cheirando a terra molhada
e fumaça de lenha. E enquanto pedalava para o trabalho naquela manhã, com as ruas de terra vermelha de Bom Retiro da Serra ainda vazias, Maurinho ainda não sabia que o papel no bolso do peito ia acabar nas mãos erradas antes de tudo isso acabar. Maria acordava às 5 da manhã, havia tempo suficiente para que 5 da manhã não parecesse mais uma hora de madrugada, mas simplesmente a hora em que o dia começava. Desde os 12 anos, quando a mãe ainda andava pelos corredores e gritava por café às 6. Agora a mãe não gritava mais, não andava mais, e os gritos tinham se transformado num silêncio que Maria aprendera a ouvir com toda a atenção que antes dedicava às palavras. Uma respiração diferente no quarto, um gemido suave. O barulho do rádio de pilha sendo ligado por aquela mão esquerda que ainda obedecia eram os idiomas novos que Maria havia aprendido nos últimos 2 anos, e ela os falava com a fluência de quem não teve outra opção senão aprender. Colocou a água no fogão de lenha, o mesmo fogão da avó, com a porta do forno torta que precisava de pano dobrado embaixo para não ranger. Foi até o quarto da mãe. Dona Fica estava acordada, olhos abertos, a mão esquerda segurando o cordão do rádio de pilha que ficava na cabeceira. O aparelho tocava um hino antigo, desses que os programas de madrugada ainda passavam porque o Brasil profundo tem memória comprida, voz de tenor que parecia vir de outro tempo inteiro. O lado direito da boca da mãe não subia mais desde o AVC, mas o lado esquerdo subia, e Maria havia aprendido que aquele meio sorriso assimétrico era mais honesto do que muitos sorrisos inteiros que havia visto na vida. "Bom dia, mamãe." Ela encostou no batente da porta com o avental ainda dobrado no braço. Arrumou o travesseiro, abriu a janela 2 dedos, ar sem vento demais. Verificou a bolsa de medicamentos. E conversou enquanto fazia tudo isso com a naturalidade de quem conversa com alguém que responde. Porque Dona Fica respondia, só que em outros idiomas agora. "Sonhei com chuva forte essa noite, mas era boa, sabe? Daquelas que a gente fica na varanda só assistindo sem precisar correr." Dona Fica piscou devagar, que nesse contexto significava "eu ouço", continua. "Sei que o senhor não manda sonho ruim sem avisar antes, mas vou ficar de olho no tempo assim mesmo." O rádio trocou de hino. Coral antigo. Vozes femininas em uníssono que enchiam o quarto de uma harmonia maior do que o cômodo comportava, como se o ar tivesse mais espaço do lado de dentro do que parecia do lado de fora. Na cozinha, Maria coou o café no pano, água quente virada devagar, o pó cedendo a cor e o cheiro ao mesmo tempo, enchendo as xícaras com aquele café escuro que só o coador de pano produz, diferente de tudo que vem de cápsula ou de filtro de papel, diferente de um jeito que qualquer interior do Brasil reconhece antes de provar. Enquanto o café coava, ela soveu o pão. A massa tinha descansado desde a véspera, levemente ácida no nariz, macia na pressão da mão com as bolinhas certas que diziam que o fermento havia trabalhado direito durante a noite. Maria soveu com os punhos, com o calcanhar da mão, com o peso do próprio corpo, e cantarolou o hino que ainda chegava do quarto da mãe. Amor era uma palavra pequena demais para o que ela colocava na comida. O pão era o território dela, o vocabulário com que dizia coisas que não tinham letra, e quem comia o pão de Maria de Jesus Pereira de Andrade comia alguma coisa além de farinha e fermento, mesmo que não soubesse nomear o que era. Tinha 20 anos e não havia saído de Bom Retiro da Serra nos últimos 2. Desde o AVC da mãe, sair era uma palavra que pertencia à vida de antes. Não era amargura. Ela queria deixar isso claro para si mesma. Era uma escolha que havia feito tão naturalmente que nem sentiu o momento em que escolheu. A mãe precisava. Ela estava. Simples assim. O que às vezes chegava como aperto debaixo do externo era apenas saudade antecipada de uma liberdade que ainda nem havia exercido direito. O tipo de saudade de coisa que a gente ainda não perdeu de vez. Depois do café e dos remédios da mãe, com o pão tirado do forno dourado por igual, Maria foi ao terreiro. Era parte da manhã dela, parte do ritual que havia se formado sem planejamento. Verificar o dia, sentir o ar, ir até a figueira. Ela começara a escrever cartas para Deus aos 15 anos,
quando o pastor pregara que oração era conversa com o Pai, e ela descobrira que escrevia muito melhor do que falava. Com o tempo, as cartas foram crescendo junto com ela, mais longas, mais densas, cheias de coisas que não sabia dizer em voz alta para não assustar ninguém. A figueira entrara na história quase por acidente, numa tarde de entardecer, em que ela estava escrevendo debaixo da árvore e de repente achou que guardar o papel na cavidade era mais bonito do que guardar em nenhum lugar. Como se a madeira velha fosse intermediária de confiança. Como se o papel ficasse mais perto do céu ali do que na gaveta do quarto. A titica a esperava na beira da cerca com a expressão de quem tem assunto. Veio trotando, parou na frente de Maria, olhou para a figueira, olhou para Maria, voltou a olhar para a figueira. Que bicho foi lá? A titica grunhiu uma vez. Maria foi até a árvore, colocou a mão na cavidade. O papel que havia deixado na véspera não estava. Olhou no chão ao redor. Não estava lá também. Ficou parada com a mão dentro, sentindo a madeira úmida e fria, o escuro que não dava para ver o fundo. Tirou a mão, secou no avental. Foi o vento, titica. A titica resfolegou com a expressão de quem acaba de ouvir uma explicação muito conveniente para os fatos em questão. Para de me olhar assim. Foi o vento. Mas enquanto voltava para a cozinha, Maria olhou uma vez para trás para a figueira. O vento estava calmo. Havia estado calmo desde a madrugada. E aquela cavidade ficava virada para a estrada, onde não havia vento que entrasse direto. O vento não faz isso. Ela não disse nada em voz alta. Guardou o pensamento no lugar onde se guardam as coisas que ainda não têm tamanho certo para sair. Seu Argemiro chegou às 7 de uma propriedade vizinha, onde havia dormido por causa de um parto difícil de vaca. 62 anos carregados no rosto, não como rugas de velhice, mas como marcas de uso. Entrou pela porta dos fundos, lavou as mãos na pia de pedra, sentou à mesa. Maria colocou o prato. Ovo estrelado, fatias do pão com manteiga, xícara de café. Bom dia, pai. Esse era o com leve descida no final, que significava obrigado. Maria conhecia o idioma do pai de cor. Havia o que significava não me enche, o que significava tô bem, não precisa perguntar, e em dia muito raro havia o que significava eu te amo, mas nunca aprendi como dizer isso em voz alta, então fica nisso. O Maurinho passou cedo pela estrada, o pai disse, sem tirar os olhos do ovo, na bicicleta daquele jeito. Que jeito? Aquele jeito de quem vai com pressa, mas não quer parecer que vai. Maria foi lavar a louça. Conhecia Maurinho Batista de vista desde sempre, da mesma forma que conhecia o carteiro e o dono do armazém. Rostos que faziam parte do cenário do lugar, que a gente reconhece sem precisar de apresentação formal. Filho da dona Conceição, que havia morrido quando ele era adolescente. Limpador de fossa. Havia uma hierarquia invisível de trabalhos em Bom Retiro da Serra, como em todo o interior do Brasil. E limpar fossa estava numa posição que ninguém discutia em voz alta, mas que todo mundo conhecia. O pastor Edivaldo havia lido o suficiente para saber que o Filho de Deus lavara os pés de 12 homens sem fazer cara feia. Mas era humano o suficiente para notar que Maurinho Batista nunca sentara na primeira fileira do culto. Maria enxaguou a louça. Não pensou mais em Maurinho. Ou tentou não pensar. Que é uma coisa ligeiramente diferente. 2 manhãs depois, a titica acordou antes de Maria. Isso era incomum. A titica tinha o sono comprido das criaturas de consciência tranquila, e acordar antes do sol era prerrogativa de galos e pessoas com preocupação. Mas naquela manhã ela estava na beirada do terreiro quando a luz da cozinha acendeu, e quando Maria abriu a porta dos fundos para buscar lenha, a porca estava ali com uma atenção no rosto que não era do tipo cotidiano. Olhou para Maria. Olhou para a figueira. Olhou para Maria de novo. Você está me dizendo alguma coisa? Maria perguntou. A titica fez o grunhido lento, o aviso, e caminhou em direção à árvore. Maria foi atrás. Colocou a mão na cavidade. Estava vazia. Ela havia colocado um papel 2 dias antes e estava vazia de novo. Olhou no chão. Nada.
Olhou no capim ao redor da raiz. Nada. O vento estava calmo. Havia estado calmo os 3 dias anteriores. Ela sabia disso porque havia lavado roupa e a roupa tinha secado sem chacoalhar, o que em roupa no varal é sinal inconfundível de ausência de vento. Já a segunda vez, ela disse baixinho. A titica ficou ao lado dela em silêncio, o que era a confirmação mais sólida que poderia dar. Maria tirou a mão da cavidade. Secou no avental. Olhou para a estrada lá atrás, para o mourão da cerca, onde às vezes uma bicicleta ficava encostada nas manhãs de serviço nas propriedades vizinhas. O mourão estava vazio agora, mas tinha marcas de apoio na madeira, aquelas marcas que ferro encostado muitas vezes deixa. Ela não tinha prova de nada. Não tinha nome, não tinha rosto. Tinha apenas o vento que não fazia isso e uma porca que sabia mais do que estava dizendo. Vou continuar colocando, ela disse para a titica e para si mesma e para ninguém. A titica grunhiu, que podia significar você é mais corajosa do que eu, ou pode ser que você precise aprender da forma difícil, e Maria não tinha certeza qual das duas era. Voltou para a cozinha. O pão precisava ir ao forno. A festa da colheita de Bom Retiro da Serra acontecia todo ano no último sábado de julho, no terreiro do Senhor Olímpio, com uma seriedade que ele levava como se fosse cargo público. Havia meses de preparação. Havia comissão de mulheres que cuidava da cozinha e que se reunia toda semana de agosto para garantir que a festa de julho do ano seguinte fosse melhor que a deste. E o Brasil inteiro tem alguma versão dessa festa. No interior de São Paulo ela tem nome de Festa da Colheita, mas o que ela é de verdade é um nó onde o tempo se amarra. As pessoas que foram embora voltam por um dia, os velhos encontram os netos, os jovens encontram uns aos outros. A comida conta a história do lugar melhor do que qualquer museu poderia. Maria havia chegado com o pai. A titica viera junto, porque a titica ia onde Maria ia desde que era leitoa, e ninguém tinha coragem de argumentar com isso. O terreiro do Senhor Olímpio estava enfeitado com bandeirinhas coloridas, pregadas em fios de um lado ao outro, e a luz do final da tarde passava por elas criando sombras coloridas no chão de grama pisada. Cheiro de pamonha assando chegava antes de qualquer outra coisa. Aquele cheiro de milho e gordura que é talvez o mais brasileiro que existe, o tipo de cheiro que faz adulto lembrar de infância sem precisar de esforço. Havia pastel frito na panela de alumínio com a gordura borbulhando no ponto exato. Havia bolo de fubá em fatias grossas numa mesa coberta de toalha xadrez. Havia 3 homens com chapéu de palha tocando viola numa arquibancada de madeira improvisada, e a música que saía dali não precisava de volume alto para preencher o ar, porque ela não entrava pelo ouvido, entrava por algum lugar mais fundo que ninguém sabe nomear com precisão. Maria cumprimentou as mulheres da comissão, que perguntaram sobre a mãe com aquela mistura de pena e respeito que as pessoas têm por quem cuida de doente. Cumprimentou as meninas da escola dominical. Cumprimentou o pastor Edivaldo, que estava com o colarinho da camisa levantado pelo vento e parecia um padre sem hábito. E foi aí, segurando uma pamonha quente embrulhada em palha, que ela viu Henrique Fontoura pela primeira vez em detalhe. De longe, ele era apenas um nome que todo mundo conhecia, filho do doutor Fontoura, o fazendeiro mais rico da região, dono de terra que ia da BR até o horizonte. Havia estudado fora, voltado no começo do ano, e havia entrado em Bom Retiro da Serra com a displicência de quem sabe que o chão que pisa tem o nome do pai. De longe era só isso, de perto era diferente. Alto, bem parecido, com aquela confiança no corpo que se confunde com charme antes que a gente descubra que é outra coisa. Estava rindo de algo que alguém havia dito, e o riso parecia incluir as pessoas ao redor, abria espaço para elas, aquele tipo de riso que faz quem está perto sentir que também é engraçado por associação. Ou parecia incluir. Ele encontrou o olhar de Maria por acidente, e não desviou. Ela desviou. Olhou para a pamonha. Deu uma mordida que queimou a língua. Fez cara de que não tinha queimado. A titica, que estava ao lado dos seus pés com a expressão de quem avalia ambiente e ainda não decidiu se aprova, levantou os olhos para o homem que se aproximava.
Queimou, né? Henrique disse, com o sorriso de quem já sabia a resposta antes de perguntar. Um pouquinho. Pamonha quente tem que esperar 5 minutos. Isso eu já aprendi. Eu devia ter aprendido também. Henrique. Ele estendeu a mão. Maria. Ela apertou. A titica olhou para cima, para a mão de Henrique, de volta para Maria, e grunhiu uma vez, suave. Ela morde? Ele olhou para baixo. Só se merecer, disse Maria. E foi o primeiro sorriso verdadeiro da noite, com a língua ainda ardendo, com a viola enchendo o ar cor-de-mel, com as bandeirinhas projetando sombras coloridas no chão. Do lado de fora do terreiro do Senhor Olímpio, encostado na cerca de madeira com uma lata de refrigerante nas mãos, estava Maurinho. Havia chegado sem planejamento, o que significava que havia planejado muito. Tinha pensado durante a semana toda se ia ou não ia. Tinha decidido que não ia. Tinha chegado às 6 da tarde assim mesmo. Havia trocado o macacão por uma calça jeans que usava nas ocasiões que exigiam calça jeans, que eram poucas, e por uma camisa azul que havia passado de noite com ferro que esquentava torto. Havia se banhado 3 vezes. Havia comprado um talco na farmácia, cuja farmacêutica havia indicado sem perguntar o motivo. Com a gentileza discreta de quem entende situações sem precisar que sejam explicadas. Do lado de fora da cerca, com a lata de refrigerante mornando entre os dedos, dava para ver o terreiro todo iluminado. Dava para ver Maria. E dava para ver Henrique Fontoura do lado de Maria, com aquela leveza de quem tem o dia inteiro disponível, porque tem quem faça o trabalho no lugar, com o riso que abria espaço para as pessoas ao redor, com a mão estendida que Maria havia apertado, com a confiança no corpo que Maurinho nunca ia ter, não importa quantas camisas novas comprasse. Sentiu uma coisa fria se espalhar desde o estômago, devagar. A titica estava ao lado dos pés de Maria, com aquela desconfiança que Maurinho, da distância, conseguia identificar com simpatia. Mas Maria estava sorrindo. Era um sorriso que ele nunca havia visto nela de perto, porque nunca havia ficado perto o suficiente para ver, mas que reconhecia assim mesmo o sorriso de quem está surpreso com o próprio prazer. O tipo involuntário. Maurinho ficou do lado de fora da cerca a noite toda. Tomou o refrigerante que ficou morno e depois foi ficando frio de novo quando a noite chegou. Ouviu a viola de longe, cheirou a pamonha e o pastel e o bolo de fubá sem comer nenhum. Viu Maria dançar uma vez, timidamente, com Henrique que dançava bem, com aquela facilidade de quem aprendeu onde dançar, era a habilidade social necessária e não luxo. Quando a festa começou a esvaziar, foi embora. Pedalou pela estrada escura com o farolinho de pilha, iluminando 2 metros à frente da roda. A lua estava grande e baixa, cor de queijo velho. Tinha gafanhoto cantando dos 2 lados da estrada, aquele barulho de interior de noite que a gente para de ouvir quando mora na cidade e que a gente sente falta sem saber que sente. No bolso do peito, dobrado com cuidado, estava a carta. Senhor, eu não sei o nome desse homem ainda, mas eu já gostei das mãos dele. Ele pedalou com esse peso no peito e não soube ao certo se era a carta ou outra coisa. Não entrou na festa, mas ficou. E isso já era amor, mesmo que do tipo mais torto que existe. Henrique Fontoura voltou 3 vezes nas semanas seguintes. Primeira vez com manga grande da propriedade do pai, as maiores mangas da região, que todo mundo sabia que eram grandes por causa de irrigação, cara, e não por graça divina, mas que ninguém dizia em voz alta porque a mangueira do pai de ninguém é tema de discussão pública. Segunda vez sem levar nada, encostado na cerca conversando com Maria, enquanto ela lavava roupa no tanque, conversando com a leveza de quem tem o dia inteiro disponível. Terceira vez com o pai de Maria em casa. Seu Argemiro recebeu Henrique com o na zona neutra entre aprovação e desconfiança, que para ele era o máximo de recepção calorosa que alguém de fora recebia. Maria fez o café bom, coado no pano com pó que ela guardava para as ocasiões, e trouxe bolo de fubá. Henrique comeu com entusiasmo de quem come bem, mas fica genuinamente animado com comida caseira,
como se fosse a primeira vez que encontra comida de verdade, e elogiou com uma especificidade que Maria reconheceu como atenção de verdade. A titica ficou embaixo da mesa nas 3 visitas. Nas 3, olhou para Henrique com uma desconfiança que não era capricho. Era diagnóstico. Depois da 3ª visita, Maria foi até a figueira no entardecer, com o céu pintado naquelas cores de fim de tarde que parecem que alguém exagerou na tinta de propósito. Escreveu: Senhor, o Senhor sabe de tudo. Eu não sei se Henrique Fontoura é o homem que o Senhor preparou ou se sou eu querendo que seja. Me ajuda a enxergar direito. Me protege de mim mesma, que eu às vezes confundo coração cheio com coração certo. Colocou o papel na cavidade. Voltou para casa. Henrique ainda apareceria mais algumas vezes nas semanas seguintes, sempre com o mesmo sorriso fácil, mas havia alguma coisa no ar que já não respondia do mesmo jeito, e quando o ar não responde, até os homens confiantes percebem, cedo ou tarde. Maurinho leu aquela carta sentado no chão da cozinha, às 9 da noite, com uma vela acesa porque a energia havia caído de novo e o gerador estava sem gasolina. Leu 2 vezes. Ela estava com dúvida. Ela pedia para enxergar direito. Tinha consciência de que podia se confundir. Era a mesma consciência que ele tinha sobre si mesmo, só que ao contrário. Sabia que estava se confundindo havia semanas, lendo cartas que não eram para ele, guardando-as na caixa de fósforos velha, em cima da geladeira como se fossem documentos de propriedade de algo que não era seu. Havia 7 papéis dobrados naquela caixa agora. 7 cartas de uma mulher que escrevia para Deus e que ele havia lido como se estivessem endereçadas a ele. Não eram 7 semanas inteiras de vida. Eram 7 retornos dele à figueira, 7 escolhas repetidas, cada uma pior que a anterior. Ele dobrou o papel. Mas desta vez, em vez de colocar no bolso, ficou segurando no escuro por um longo tempo. E pela primeira vez desde que tudo aquilo havia começado, sentiu não o formigamento romanesco de descobrir alguém, mas uma coisa mais pesada e mais honesta. Vergonha. Vergonha de verdade. Do tipo que não passa com uma boa ação, que fica grudada na consciência como terra vermelha depois de chuva. A vela crepitou. Uma mariposa bateu na toalha da mesa. O sapo lá fora cantava com a persistência de quem não tem agenda. Maurinho ficou sentado no chão da cozinha e pensou em Henrique Fontoura, que levava manga grande e ficava encostado na cerca com a leveza de quem não carrega nada pesado nos bolsos nem no corpo. Pensou em si mesmo, que levava cheiro que sabonete não resolvia completamente, e que sequer havia entrado no terreiro do seu Argemiro uma vez na vida. Depois pensou numa coisa diferente. Pensou que se fosse o homem do sonho dela, o que tinha mãos grossas e que arrumava o travesseiro da mãe sem ninguém pedir, não ficaria sentado no chão da própria cozinha se lamentando. Ficaria de pé, fazendo alguma coisa. Decidiu naquela noite que ia devolver todos os papéis. Era simples assim. Chegaria cedo antes de todo mundo, colocaria os 7 de volta na cavidade e seguiria em frente sendo o homem que estava tentando ser sem a muleta de cartas que não eram dele. Era um plano honesto. Era a coisa certa. O problema dos planos certos é que raramente sobrevivem ao contato com a própria fraqueza. Na manhã de terça, Maurinho chegou antes do galo. O terreiro estava escuro ainda, com apenas um fio de azul no horizonte, prometendo o dia sem entregar. Encostou a bicicleta no mourão. Tirou a caixa de fósforos do bolso. Os 7 papéis dobrados, 7 semanas de erro guardadas em papelão fino. Era só colocar de volta. Era rápido, mas a titica estava acordada. Ela estava do lado da cerca, olhando para ele com uma atenção que não era de sono. Imóvel, séria, com aquela expressão de quem montou guarda porque sabia que ia precisar. Maurinho ignorou, foi até a figueira, abriu a caixa. A titica atravessou o terreiro a meio trote e parou entre ele e a árvore. Olhos fixos. Sem latir, porque porca não late, mas com uma qualidade no silêncio que era pior do que qualquer latido. "Eu tô devolvendo", ele disse baixinho. "Tô colocando de volta. Pode ir dormir." A titica olhou para a caixa de fósforos, depois para ele.
Depois fez o grunhido lento, o aviso, e virou o corpo em direção à casa, começando a andar. Maurinho entendeu. Ela estava indo avisar. Colocou os papéis na cavidade com uma pressa que não tinha quando havia retirado cada um deles com o máximo de cuidado. Enfiou a caixa vazia no bolso. Pegou a bicicleta, foi embora na escuridão antes que qualquer luz acendesse na janela da cozinha. Pedalou rápido, depois mais devagar. Depois parou no meio da estrada de terra, com o farolinho iluminando o nada, e respirou. Havia colocado de volta. Havia feito a coisa certa com a titica empurrando, mas havia feito. Só que havia esquecido um. O da dúvida sobre Henrique. O da noite da vela. Ainda estava no bolso do peito, esquecido por nervoso, por pressa, por razão nenhuma que importasse porque o resultado era o mesmo. Um papel que não era dele ainda, em cima do coração dele como se fosse. Maria foi até a figueira 2 dias depois para colocar uma carta nova. Antes de colocar, fez o que havia começado a fazer por hábito desde que os papéis haviam começado a sumir. Colocou a mão na cavidade para verificar o estado do lugar. Encontrou 7 papéis. Ficou parada. Havia colocado um papel. Um só. Há uma semana havia colocado um papel que havia sumido como os anteriores, e ela havia dito que era o vento porque era o que fazia sentido dizer quando a gente não quer ainda encarar a outra possibilidade. Mas agora havia 7. Tirou um, abriu. A letra dela. A carta de 6 semanas atrás, sobre o sonho do homem com mãos grossas. Tirou o outro. Também a letra dela. Carta de 4 semanas atrás. O terreiro girou levemente. Ela conhecia aquela sensação. É a sensação de entender uma coisa que muda o jeito que a gente respira. Não a compreensão que chega aos poucos, mas a que chega de uma vez, como uma porta que você empurra sem saber que está destrancada e que de repente abre para dentro com toda a velocidade que você aplicou. Fechou os olhos por um momento. Depois abriu, recolocou os papéis com cuidado, tirou a mão da cavidade. Olhou para a titica, que havia chegado sem barulho e estava ao lado dela. Você sabia, disse Maria. A titica grunhiu uma vez, suave, como quem diz há muito tempo que eu estava tentando te contar. Quem é? A titica ficou olhando para ela. Você sabe quem é. A porca virou o corpo levemente na direção da estrada, aquela estrada de terra vermelha que passava na frente da propriedade, onde vez por outra uma bicicleta ficava encostada no mourão nas manhãs de serviço nas fazendas vizinhas. Uma bicicleta com roda que carecia de ar, que todo bom retiro da serra reconhecia. Maria ficou parada um longo tempo com a mão vazia na beira da figueira, olhando para a estrada que estava vazia agora. Havia 7 cartas devolvidas, e uma que faltava. Ela sabia. Havia colocado há uma semana e não estava ali. Alguém as havia guardado por semanas, todas, como se fossem dele. E depois havia tentado devolver todas, menos uma. Menos uma que ainda estava com ele. Ela não disse nada em voz alta. Não foi até a casa do pai. Não correu. Ficou parada até a titica encostar o focinho na mão dela, devagar, como se dissesse eu sei, e isso foi suficiente para que ela respirasse de novo. Entrou em casa. A mãe precisava do café da manhã. O dia tinha o tamanho do dia, não importa o que acontecesse dentro dele. Mas enquanto coava o café, Maria olhou pela janela para a figueira, para o mourão da cerca, para a estrada de terra que ia até o horizonte, onde a luz da manhã estava chegando cor de mel. Ela sabia o nome. O que ela não sabia ainda era o motivo, e o que isso ia exigir dela. Mas a titica sabia. E havia certas coisas que a titica nunca errava. Tinha um papel que ainda estava no bolso dele, e alguém que não esperava ia encontrá-lo antes que ele conseguisse devolver. Seu Argemiro saía para verificar o bebedouro do gado às 5h30, todo dia, com uma pontualidade que nem o inverno, nem a chuva, nem o desgosto de viver conseguiam alterar. Era o tipo de homem que tinha horário para tudo, não por rigidez, mas porque a rotina era a linguagem com que ele mantinha o mundo no lugar. A enxada no ombro, o chapéu de palha sempre um pouco torto, porque a cabeça tinha um lado maior que o outro, e ele nunca tinha pagado por isso numa chapelaria.
os olhos que acordavam antes da pessoa e ficavam mais acordados do que o resto até o meio-dia. Naquela manhã tomou o caminho pelo terreiro, porque a porteira da nascente estava empenando desde a chuva da semana, e ele queria ver antes do sol alto. Viu Maurinho de longe. Reconheceu de longe também pela bicicleta com a câmara carecendo de ar encostada no mourão. Aquela bicicleta que todo bom retiro da serra conhecia como se conhece o campanário da igreja, a praça com o coreto, o armazém do seu Juca. O rosto de Maurinho Batista pertencia ao lugar como as cercas e as estradas pertenciam. Estava lá antes que a gente chegasse e ia estar lá depois que a gente fosse. O que seu Argemiro não havia esperado era encontrá-lo parado debaixo da figueira com um papel aberto na mão. Ficou parado à distância de 2 mourões. Não foram os olhos que reconheceram o papel. Foram as mãos, como já foi dito antes, e precisa ser dito de novo porque é a parte que importa. As mãos de pai conhecem a letra do filho, como conhecem o próprio pulso, como conhecem a textura da maçaneta da porta de casa no escuro, sem precisar de luz. Argemiro havia visto aquela letra redonda inclinada à direita em lista de mercado, em bilhete deixado na mesa antes do culto, numa caderneta de escola dominical encontrada no casaco velho. Conhecia aquela letra de cor. Os dois ficaram se olhando. Um segundo que se esticou como borracha velha, longo demais, incômodo demais, do tipo que não tem como fingir que não aconteceu. O que você está fazendo com o papel da minha filha? A voz não gritava. Vozes que gritam às vezes têm menos peso do que vozes que ficam no volume normal e mudam só a temperatura. Essa estava fria. Maurinho não tentou mentir. Isso era a coisa mais honesta que se podia dizer daquele momento, e precisava ser dita com clareza. Ele não tentou. Havia versões disponíveis. Encontrei caído agora mesmo, estava prestes a devolver, não é o que parece. Qualquer uma teria buracos, mas buracos o suficiente para um homem razoável passar se quisesse passar. Maurinho não tentou passar por nenhum deles. Havia prometido para si mesmo, e para a oração torta que havia feito no trabalho do Geraldo semanas atrás, que ia parar de esconder as coisas. E promessa feita na privacidade da própria cozinha, às vezes é a mais difícil de cumprir, porque não tem testemunha para cobrar. Essa ele foi cumprir. Eu li as cartas dela, disse. Não só essa, umas quantas. Eu sei que foi errado. Seu Argemiro ficou imóvel. Era aquela quietude específica que as pessoas que o conheciam reconheciam como perigosa. Não a quietude de quem está controlando a raiva, mas a de quem está tomando uma decisão com calma suficiente para que a decisão seja definitiva. A inchada no ombro, o chapéu torto, os olhos mais acordados que o resto. Quantas? Umas 6, 7. Comecei devolvendo essa semana, mas essa ficou. Você guardou. Maurinho não respondeu, que era uma resposta. Desde quando? Desde o começo do mês passado. O velho desceu a enxada do ombro devagar, apoiou no chão, colocou a mão no cabo com uma firmeza que era o gesto de quem precisa segurar alguma coisa para não fazer outra. Você vai embora. Agora. Senhor Argemiro, eu queria... Agora, Maurinho. Não havia ódio na voz. Havia algo que machuca mais do que ódio, porque ódio, pelo menos, reconhece a existência da pessoa. Havia decepção fria, do tipo que vem de quem não tinha expectativa alta e, ainda assim, havia esperado mais. Havia também, debaixo de tudo, uma coisa que nem o próprio Argemiro conseguiria nomear se alguém perguntasse, que era a dor de pai que descobre que a filha foi tocada sem permissão no lugar mais íntimo que tinha. Maurinho foi. Pegou a bicicleta sem olhar para a casa, sem olhar para a janela da cozinha de onde a fumaça do fogão de lenha saía em fio fino, sem olhar para a figueira, onde havia deixado os 6 papéis de volta, mas ainda guardava o 7º no bolso do peito, como um erro que não conseguia soltar completamente. Pedalou pela estrada de terra com a vista embaçando de uma forma que o pegou de surpresa, porque havia muito tempo que não chorava e havia se esquecido como aquilo chegava, rápido, sem avisar, feito água subindo debaixo do chão em terra que a gente pensava que estava seca.
O sol estava começando a subir do horizonte, cor de braseiro aceso, e a estrada de terra vermelha estendia-se à frente com aquela beleza específica do interior de São Paulo de manhã cedo, quando a poeira ainda não levantou, e a luz ainda é oblíqua, e tudo parece um pouco irreal, um pouco pintado, um pouco mais bonito do que vai continuar sendo quando o dia tiver de vez. Maurinho pedalou por aquela beleza toda, sem ver nenhuma dela, e quando achou que tinha perdido tudo, a chuva veio. A tempestade começou na quinta-feira à noite com trovão surdo, aquele que é mais vibração do que som, que a gente sente no peito antes de ouvir com os ouvidos. Depois o vento, chegando de leste com uma seriedade que anunciava que a coisa era séria. Depois a chuva, que não chegou em progressão gentil mais de uma vez, com a determinação de quem segurou por tempo demais e simplesmente não aguentou mais. Maria acordou com o barulho no telhado de zinco, que numa chuva assim virava percussão pesada, irregular, insistente. Ficou na cama um momento ouvindo e avaliando. A chuva forte era comum nessa época, mas havia algo nessa que soava diferente, mais pesada, mais permanente. Do tipo que não é garoa que passa em 20 minutos, mas assentamento que vai ficar. Levantou. Colocou o casaco de lã sobre a camisola. Foi verificar a casa no escuro, guiada pela lanterna de pilha da cabeceira. Sala seca. Corredor seco. Abriu a porta do quarto da mãe. Água. Não muita ainda, mas real, entrando pelo rodapé do lado da janela, onde havia uma fresta que o pai havia prometido vedar e que havia adiado como todas as coisas que se adia quando o dia é cheio demais para conter também os reparos. A água avançava devagar pelo chão de tábua, escura no escuro, chegando em direção aos pés da cama onde Dona Fica dormia. Mamãe! Maria foi depressa. A senhora precisa sentar. Tem água. Dona Fica acordou com os olhos grandes. A mão esquerda foi ao rádio de pilha da cabeceira por instinto, aquele gesto de proteção que não era apego ao objeto, mas ao que o objeto representava, o único controle que ainda tinha sobre alguma coisa no próprio quarto. O rádio a senhora pega. Maria já estava puxando o cobertor. Mas eu preciso tirar a senhora daí antes que o chão molhe mais. O problema era geométrico e físico ao mesmo tempo. Tirar Dona Fica da cama requeria as duas mãos de Maria, uma paciência que o tempo não estava dando e uma força que Maria tinha, mas que não era infinita. O AVC havia deixado o lado direito sem cooperação, e movimentar a mãe era sempre uma questão de ângulo e peso, e jeito que Maria havia aprendido ao longo de 2 anos, mas que nunca ficava fácil de verdade, nunca chegava num ponto de rotina, sempre tinha aquele momento no meio onde as duas precisavam se ajustar. A água avançava. Maria estava com os braços posicionados, tentando calcular o ângulo certo para sentar a mãe primeiro, quando ouviu batidas na porta dos fundos. 3. Fortes, urgentes. Do tipo que não são da polícia, mas que tampouco são visita social. É enchente do córrego. Senhor Argemiro está em casa? Ela conhecia aquela voz. Ficou parada por um segundo que não tinha tempo para ser parado. Não, gritou de volta. Tô sozinha com minha mãe, o quarto dela tá alagando. Entra, pelo amor de Deus, Maria gritou, e a voz dela era ordem, não pedido. O barulho da tranca dos fundos, cedendo com pressão constante. Aquela porta cedia com pressão constante, coisa que todo morador de casa velha de interior aprende pela necessidade do tempo. E Maurinho entrou pelo corredor com a chuva entrando 1 segundo atrás, antes que ele empurrasse a porta de volta. Estava encharcado do modo que só a chuva pesada produz, não a de garoa que molha a superfície, mas a que entra pelos tecidos e pelos poros e que faz o corpo ficar pesado com o peso da água. O macacão azul colado no corpo, os cabelos colados na testa, os pés enlameados que ele tentou limpar no capacho da porta sem muito resultado, porque o capacho também estava molhado. Olhou para Maria por 1 segundo. 1 segundo que foi comprido e curto ao mesmo tempo, que continha dentro dele muita coisa, que nenhum dos dois tinha vocabulário para passar para o outro naquele momento, na escuridão da chuva, com a água avançando no quarto da mãe. Onde está ela? Primeiro quarto à esquerda.
Ele foi sem perguntar mais nada. Maria foi atrás e o encontrou já ao lado da cama de Dona Fica, avaliando com aquela objetividade de quem está acostumado a problemas práticos que exigem solução prática e não discussão sobre os problemas. A água estava chegando na altura do rodapé da cama. O rádio de pilha estava no colo de Dona Fica, que o segurava com a mão esquerda com uma firmeza que contrariava o estado geral de alarme ao redor. Eu preciso levá-la para o corredor. Corredor está seco? Estava. Eu carrego ela. A senhora pega os remédios e o que precisar da cabeceira. Ela não gosta de... Eu sei que ela não me conhece, disse Maurinho, e havia na voz uma honestidade tão direta que não era rudeza, mas simplesmente clareza. A clareza de quem não tem tempo para rodeio e que ao mesmo tempo não tem intenção de machucar. Mas o chão está molhando mais rápido do que a gente está conversando. Maria foi buscar os remédios. Dona Fica havia ficado olhando para Maurinho desde que ele havia entrado, com aquela atenção lenta e concentrada que era o jeito dela de processar as coisas agora, sem a velocidade de antes, mas com uma profundidade que a velocidade às vezes impedia. Olhou para as mãos dele, para o rosto, para as mãos de novo, e fez o barulho baixo na garganta, não o barulho de recusa ou de alarme, mas o outro, o que Maria reconheceria como pode. Certo. Maurinho se posicionou ao lado da cama com uma competência técnica que só vem de quem carregou peso pesado na vida. Não peso simbólico, mas peso real. O tipo que ensina o corpo onde colocar o joelho e como distribuir o esforço. Um braço sob os joelhos, um braço nas costas, levantou devagar, mas sem hesitar, sem aquela trepidação de quem tem medo de errar. Dona Fica fez um som pequeno de surpresa. Depois ficou quieta. Segurou o rádio de pilha no colo com as duas mãos, a esquerda que obedecia e a direita que não obedecia, mas que se apertou assim mesmo por instinto. Ele a levou pelo corredor até a cadeira que Maria havia trazido do quarto, assentou-a com o cuidado de quem coloca no lugar algo frágil e precioso. Ficou ajoelhado na frente dela um momento para verificar se estava bem, se o travesseiro que havia pegado da cama estava certo nas costas dela, se a cadeira estava estável no piso seco do corredor. E então encontrou os olhos de Dona Fica. Havia uma expressão ali que Maria, parada na entrada do corredor com a bolsa de remédios na mão e a lanterna iluminando tudo de baixo, conseguiu ver, mas não nomear completamente naquele momento. Era uma expressão que as mães têm quando reconhecem alguma coisa que os filhos ainda não viram, quando percebem antes que a pessoa que está sendo percebida percebeu a si mesma. Obrigado, disse Dona Fica. Com a voz que o AVC havia deixado, torta de um lado, clara do outro, aquela voz que falava pouco, mas que quando falava, era porque havia algo que precisava absolutamente ser dito. Maurinho ficou parado com os joelhos no piso do corredor e aquela palavra na frente dele. Não era obrigado pelo trabalho, não era obrigado pela conta quitada. Era o obrigado que as pessoas dão quando alguém aparece no momento em que ninguém mais apareceria, quando a água está entrando no quarto e a noite está fechada e a chuva não para, e mesmo assim tem um braço que vem de fora e que levanta sem calcular o custo e sem pedir nada. Era o obrigado que a vida inteira dele havia esperado receber de alguém, sem saber que estava esperando. Fica à vontade, disse baixinho, e soou mais honesto do que qualquer coisa que havia dito em meses. Talvez anos. A chuva durou mais 3 horas. Maurinho trabalhou a noite toda sem parar para descansar. Tapou a fresta do rodapé com pano e calha improvisada que encontrou na tulha. Desviou a água do quarto com rodo e balde até o chão estar seco. Colocou tijolos sob os pés da cama por precaução. Foi ao córrego no fundo da propriedade com a lanterna para verificar o nível quando a chuva começou a amainar. Maria fez café às 3 da manhã. Fez no silêncio da cozinha com a chuva ainda batendo mais suave no telhado. O tipo de silêncio que acontece depois de um esforço grande, quando o corpo já passou pelo pico do alarme e está vindo para baixo devagar. Trouxe 2 xícaras para a mesa. Chamou Maurinho, que estava na varanda com a lanterna apagada, olhando para o escuro molhado do terreiro. Ele entrou, sentou, olhou para a xícara, não olhou para ela de imediato.
Eu precisava dizer uma coisa, começou. Eu sei o que você vai dizer, disse Maria. Não é desculpa. Ele continuou assim mesmo, devagar, com aquele cuidado de quem escolhe palavra por palavra, como quem escolhe degrau em escada velha, que pode ou não aguentar o peso. Eu não tenho desculpa que sirva. Encontrei o primeiro papel por acidente. Depois voltei de propósito. Guardei porque era a coisa mais bonita que eu já tinha lido na vida inteira. E eu sei que isso não justifica nada. Não muda o que fiz. Maria ficou com a xícara nas mãos olhando para o café. Havia passado os últimos dias processando a informação das 7 cartas e da cavidade e do nome que a titica havia indicado com o corpo virado para a estrada, e havia chegado num lugar que não era raiva pura nem perdão completo, mas alguma coisa no meio, aquele território complicado onde a gente fica quando entende que a história não tem vilão simples, quando a coisa errada foi feita por alguém que estava do jeito mais torto, tentando fazer algo que não sabia fazer de outro jeito. Você escreveu numa das cartas que não pedia homem sem defeito, disse Maurinho. Que pedia homem que quando errasse não escondesse. Eu escondi, por semanas, e isso me pesa mais do que qualquer outra coisa que eu já carreguei. Me pesa também, ela disse. Eu sei. O rádio da mãe chegava baixinho do corredor, algum hino de madrugada que o programa havia colocado sem que ninguém pedisse, mas que havia chegado na hora certa. Lá fora, o primeiro pássaro começou a cantar, aquele que começa antes de todos os outros, como se tivesse apostado alguma coisa com o dia e precisasse ganhar. As cartas eram para Deus, disse Maria. Eram as coisas que eu não sabia dizer em voz alta. Eu sei. Você sabe por que leu. Sim. Ela levantou os olhos para ele pela primeira vez desde que havia sentado. De perto, mais perto do que jamais havia ficado, porque a emergência da noite havia abolido as distâncias sociais com a eficiência prática das crises reais. Ela o via com uma clareza diferente, as mãos calejadas em volta da xícara, os olhos cansados, o rosto de quem carregou coisa pesada por muito tempo sozinho e que não havia encontrado ainda o lugar certo para pousar. Eram as mãos do sonho. Ela reconheceu isso e não disse, porque havia coisas que precisavam de mais tempo antes de serem ditas, e essa era uma delas. Você vai pedir desculpa ou vai explicar mais? Peço desculpa, disse ele simplesmente. De coração. Sem explicação que sirva. Ela assentiu. Não era perdão completo, porque perdão completo não chega numa conversa de madrugada com café morno e chuva terminando. Perdão completo tem tempo próprio que não se apressa por conveniência de ninguém. Mas era o começo de um entendimento, que é a coisa que vem antes do perdão e que muitas vezes é mais honesta do que o perdão em si, porque o entendimento não exige que a gente esqueça, só que a gente veja a coisa inteira em vez de só o pedaço que dói. Minha mãe disse obrigado para vocês, ela disse. Eu ouvi. Ela não fala muita coisa. O que ela fala é sério. Ele ficou olhando para a xícara. O café está bom? Ela perguntou. Muito, ele disse. E havia na resposta uma sinceridade desproporcional à pergunta, como se estivesse respondendo a outra coisa junto, alguma coisa sobre a cozinha e a vela e o pão de forno e o hino do rádio, e a mão esquerda da dona Fica segurando o rádio de pilha no corredor escuro às 3 da manhã. Ficaram sentados à mesa da cozinha até a manhã chegar de vez, com a chuva parando e os pássaros começando em camadas, um depois do outro, o canto do interior de São Paulo de madrugada, que é um dos sons mais ricos do mundo, mas que a gente só percebe quando para de ter pressa suficiente para ouvir. Quando Maurinho foi embora, o terreiro estava encharcado e vermelho. A titica apareceu do lado da tulha, olhou para ele, olhou para a casa, voltou para ele. Cheirou o macacão, resfolegou. Mas ficou parada no lugar em vez de recuar. Ele se abaixou, olhou para ela no olho. Eu sei que ainda não. Mas eu tô tentando de verdade dessa vez. A titica grunhiu uma vez, suave, e foi embora com a dignidade habitual. Não era aprovação, mas não era mais rejeição também. Era o tipo de território do meio que, vindo da titica, era mais do que a maioria das pessoas conseguia. Ela não perdoou inteiro,
Mas alguma coisa mudou de lugar naquela noite. E mudança de lugar às vezes é onde o resto começa. Seu Argemiro chegou às 6 e encontrou a fresta tapada, o quarto seco, a mãe no corredor dormindo na cadeira com o rádio no colo, e Maria na cozinha fazendo beiju de milho com o rosto de quem não dormiu, mas que estava bem assim mesmo, que é um rosto diferente do rosto de quem não dormiu e não está bem. Quem fez isso? Olhou para o rodapé consertado. O Maurinho. O velho ficou parado no batente. Olhou para o rodapé. Para a filha. Para o corredor onde a mãe dormia com o rádio no colo. Uma coisa se moveu no rosto dele, imperceptível para quem não o conhecia, mas Maria conhecia. O beiju vai queimar, ele disse. Eu sei o ponto, pai. Ele foi lavar as mãos. Sentou à mesa. E quando ela colocou o prato na frente dele, beiju dourado, fatia de queijo curado em cima, o velho ficou olhando por um momento com aquela expressão de processamento que ela conhecia de cor. Disse. E o daquela manhã tinha dentro dele alguma coisa diferente. Uma temperatura que ela não havia ouvido muitas vezes na vida, como quem sente o vento mudar de direção antes de ver as árvores se moverem. Nos 4 meses que se seguiram, a história não aconteceu em declarações. Aconteceu em sábados. Maurinho voltou no sábado seguinte para verificar a calha do telhado que havia soltado de uma extremidade. Seu Argemiro estava consertando o coxo quando ele chegou, ficou olhando por um momento e disse que a tábua da varanda também havia apodrecido. Maurinho foi ver as duas. Ficou para o almoço porque Maria havia posto 3 pratos na mesa sem cerimônia e o velho havia sentado sem comentar. No sábado depois disso, Maurinho foi para consertar uma porteira que havia mencionado. Nesse dia, Maria fez frango caipira com polenta, o frango abatido na véspera, a polenta mexida 40 minutos até o ponto certo, com aquele cheiro de milho cozido que preenche a cozinha de uma forma que nenhum outro cheiro preenche. Ele comeu com o silêncio sério de quem come coisa que importa. No sábado depois, trouxe doce de leite da venda como cortesia que não pediu e não explicou, colocou na mesa e foi trabalhar na cerca do fundo. No sábado seguinte, a titica deixou cair um pedaço de frango perto do pé dele, não de propósito e não por acidente, mas naquele território intermediário que só a titica habitava. Ele colocou no prato. Ela olhou para cima, grunhiu uma vez, suave. Foi embora. Maria viu e não disse nada. Numa tarde de semana, Maurinho procurou seu Argemiro antes do sábado. Disse tudo o que havia feito com as cartas, diretamente, da mesma forma que havia dito a Maria na noite da chuva. O velho ficou quieto pelo tipo de silêncio que parece mais longo do que é. Depois disse: Você sabe que isso foi uma invasão. Eu sei. Você sabe que o que você fez depois não apaga o que fez antes. Eu sei. Outro silêncio, mas diferente. Aponta para uma direção, disse Argemiro por fim, e havia no tom aquela abertura rara, pequena, não dramática, mas real, a abertura de homem endurecido que olha para o que o outro fez e decide que é suficiente para tentar de novo. E com aquilo estava resolvido, na linguagem dos homens de poucas palavras que dizem tudo nas entrelinhas. O velho deu naquela conversa o mais raro de todos, o que significava: você pode continuar tentando. Dona Fica havia adotado Maurinho com a firmeza irreversível de quem decide sem anunciar. Quando ele chegava, ficava com os olhos abertos do lado da porta. Quando ele entrava e dizia bom dia, movia a mão esquerda na direção dele. Quando ele saía, ficava com o rádio mais baixo por alguns minutos, como se estivesse acompanhando os passos na estrada por mais tempo. E numa tarde de outubro, a titica encostou o focinho na palma da mão de Maurinho, rápido, breve como nota musical curta, antes de ir embora com a dignidade de sempre. Ele ficou olhando para a própria mão por um momento, e numa quarta-feira, ele veio, sem bicicleta. A pé pela estrada de terra vermelha, com a camisa azul marinho de botão, a primeira que havia comprado, passada com aquela dobra leve no ombro onde o ferro havia escorregado. A camisa que havia guardado para a ocasião certa, sem saber ainda qual seria a ocasião,
mas guardando. Ela estava no terreiro alimentando as galinhas quando ele parou na beira do portão aberto. A titica veio trotando do canto da cerca, parou entre os dois, olhou para um, olhou para o outro, avaliou e foi embora sem cerimônia. Era a primeira vez que não havia avaliação negativa no gesto. Era a primeira vez que havia simplesmente neutralidade respeitosa, que vinda da titica era quase encorajamento. "Boa tarde", disse Maurinho. "Boa tarde." Ele entrou no terreiro. Ficou parado a 2 passos dela. "Eu queria te perguntar uma coisa." "Pode perguntar." "Você acha que eu podia pedir ao seu Argemiro para namorar com você?" Maria ficou com o milho na mão por um segundo, que durou um pouco mais do que um segundo normal. Havia pensado nessa possibilidade nos últimos meses, da forma que a gente pensa nas coisas que ainda não têm nome, mas que ocupam espaço no mesmo lugar onde as coisas nomeadas ficam. Havia pensado nas cartas, no que havia escrito, no homem do sonho com mãos grossas, que arrumava o travesseiro sem ninguém pedir. Havia pensado na noite da chuva, na xícara de café morna, no beiju que não havia queimado mesmo com tudo aquilo acontecendo, no obrigado da mãe que soou como reconhecimento de coisa que ela mesma ainda estava entendendo. Havia pensado que Deus não envia homens prontos. Havia pensado que talvez esse fosse o ponto, essa fosse a resposta para aquela oração, não o homem pronto que o coração pede, mas o homem que chegou errado e foi ficando certo, que errou de um jeito que mostrava que estava tentando, que pediu desculpa sem floreio e sem explicação que servisse de fuga. "Pode perguntar para ele", disse. E voltou a alimentar as galinhas que não tinham paciência para assuntos humanos e queriam o milho agora, e que tinham razão porque o milho era a coisa concreta e o resto era a coisa que teria tempo. Maurinho foi até a tulha onde seu Argemiro estava. Ficaram lá dentro 20 minutos. O que o velho disse naquela conversa nunca foi completamente relatado por ninguém, porque Argemiro era Argemiro e o interior paulista tinha pudor com as coisas importantes. Mas quando os dois saíram, o velho ia na frente com a enxada no ombro, e Maurinho vinha atrás com o rosto de quem acabou de sobreviver a algo que havia exigido mais dele do que esperava e que havia valido cada segundo assim mesmo. O que Argemiro disse, ninguém soube. Mas Maurinho saiu diferente. O noivado durou 5 meses. O casamento foi marcado para março, quando a terra estava seca e as estradas de terra vermelha carregavam a lembrança da última chuva sem estar lamacentas, quando as árvores do cerrado estavam com aquele verde novo que a estação seca deixa para trás como despedida. A igreja evangélica, Betel de Bom Retiro da Serra, foi limpa e enfeitada com flores do campo que as mulheres da comissão cortaram na véspera, palmas de bananeira no corredor, ramos de manjericão nos bancos que cheiravam ao orvalho da manhã quando alguém passava, fitas de cetim branco discreto, não muito, porque Maria havia pedido sem exagero e a comissão havia respeitado, porque havia certas pessoas cujo gosto as outras respeitam sem precisar de explicação, e Maria era uma delas. O ventilador de teto fazia o barulho rítmico de sempre, levemente preocupante como sempre, prestes a parar, mas nunca parando. Ninguém o havia consertado, porque havia se tornado parte da identidade do lugar, como a pintura da parede que havia sido branco puro há 10 anos e que agora era branco com história. Era uma igreja bonita. Dona Fica estava na primeira fileira. Havia chegado de cadeira de rodas. A primeira vez em mais de 2 anos que saía do quarto para além do corredor, para além das paredes que haviam se tornado o tamanho do mundo dela. O rádio de pilha estava no bolso do casaco de lã que Maria havia colocado nela, desligado por hora, reservado para quando a emoção precisasse de trilha sonora, porque a própria emoção não tinha som suficiente. Seu Argemiro estava sentado ao lado dela, de paletó que havia usado no casamento da própria filha 20 e tantos anos atrás, que ainda fechava porque o homem havia endurecido, mas não engordado. Rosto fechado do modo que significava muito aberto por dentro, aquela expressão específica que Maria havia aprendido a ler ao longo de uma vida inteira, de conviver com um homem que sentia tudo, mas havia aprendido a sentir em silêncio, porque ninguém havia lhe ensinado outro jeito.
Ele estava com a mão no braço da cadeira de rodas da mulher. Não na mão dela, mas perto. O ombro levemente virado na direção dela. Para quem o conhecia, isso era discurso completo. Maurinho estava na frente do altar. Camisa azul marinho nova, da mesma cor da primeira que havia comprado, porque algumas escolhas a gente repete quando acertou na primeira. As mãos juntas na frente, os nós dos dedos brancos de pressão, o rosto de quem está tentando não parecer tão nervoso quanto está, e conseguindo apenas parcialmente. O pastor Edivaldo esperava com a Bíblia aberta, e aquela calma específica de quem já casou muita gente nessa igrejinha, e que sabe que a melhor coisa que um pastor pode fazer num casamento é ficar fora do caminho do que está acontecendo de verdade. Quando Maria entrou pela porta da igreja, Maurinho virou o rosto na direção dela e ficou assim. Havia muita coisa ao mesmo tempo no rosto dele. Um acúmulo que não cabia em nenhuma expressão única e que por isso transbordava para todas de uma vez. Havia o nervoso, havia o alívio, havia alguma coisa que era quase incredulidade de quem passou a vida toda do lado de fora da cerca e que está entrando agora, finalmente, sem pressa de que o convite seja retirado. Mas havia principalmente uma coisa que Maria conseguiu identificar de longe, mesmo com os olhos um pouco cheios: reconhecimento. Do tipo que vai fundo, que não é surpresa nem performance, nem o entusiasmo de quem vê pela primeira vez. Era o reconhecimento de quem já conhecia o que estava vendo, de um jeito que nenhum encontro único poderia explicar, de quem leu as coisas mais honestas que essa mulher havia escrito e que por isso havia completa, não o rosto e o vestido e o coque e o bordado no punho, mas a pessoa inteira que havia escrito sobre o homem do sonho com mãos grossas e que havia colocado os papéis na figueira como quem coloca fé num lugar onde a fé pode respirar. Ela chegou ao altar. Ficaram lado a lado. O pastor Edivaldo falou sobre arrependimento que não paralisa, sobre perdão que não é amnésia, sobre amor que começa no erro confessado e cresce no cuidado cotidiano, no café feito de manhã, no travesseiro arrumado sem ninguém pedir, na fresta tapada na noite da chuva. Falou que Deus não envia homens prontos, que transforma corações dispostos. Que havia na pregação uma substância que não era lugar comum porque o pastor sabia o que havia acontecido entre aqueles dois e havia colocado nas palavras o peso de quem fala sobre coisa real. Alguém chorava na segunda fileira. Alguém na quarta fileira continha um riso, porque o ventilador havia escolhido o momento mais solene para fazer seu barulho mais intenso de toda a cerimônia, e o pastor havia pausado sem perder a compostura, esperado o ventilador se acalmar com a paciência de quem pregou nessa igrejinha tempo suficiente para saber que o ventilador é parte do culto, parte da identidade do lugar, e que um casamento na igreja Betel de Bom Retiro da Serra, que não tivesse o ventilador barulhento, seria um casamento incompleto. Na troca de votos, Maurinho tinha um papel, não porque não soubesse as palavras, porque havia aprendido, lendo as cartas dela, que palavras importantes demais não devem ser ditas de memória. Devem ser escritas primeiro. Devem ser lidas, não recitadas. Porque quem recita pode falhar na hora errada. Mas quem lê tem o papel como âncora. E âncora é o que a gente precisa quando o coração está batendo desse jeito. Eu prometo cuidar de você. Ele leu devagar com a voz que era a voz certa para aquelas palavras, porque era a voz honesta, não a voz bonita, mas a voz honesta. Não do jeito que eu imaginei que ia ser, porque eu imaginei errado por muito tempo, mas do jeito que você precisar que seja, que é diferente e que é melhor. Prometo ser honesto quando errar, porque você uma vez escreveu que não queria homem sem defeito, que queria homem que quando errasse não escondesse, e eu aprendi isso da forma mais difícil que existe, mas aprendi. E prometo cuidar da Dona Fica como se fosse minha, porque ela me disse obrigado numa noite de chuva, e eu nunca vou esquecer o que senti naquele obrigado, nunca na vida. Na primeira fileira, Dona Fica estava com a mão esquerda apertada em cima do rádio de pilha desligado. Maria estava com o lábio apertado do modo que significa segurando. Ela teve voz quando falou, não porque estava contida, mas porque havia escolhido aquelas palavras com cuidado,
e queria que cada uma chegasse onde precisava chegar. Eu prometo estar aqui. Não porque é o que se promete, mas porque escolhi isso e escolha feita com clareza não precisa de renegociação toda manhã. Prometo continuar escrevendo cartas quando não souber falar, mas de agora em diante te mostro. Porque segredo que nunca serviu de muro não precisa mais de esconderijo. E prometo cuidar da mamãe com você, porque essa promessa não é carga, é privilégio. E você já sabe disso. Na primeira fileira, Dona Fica soltou um som. Não o barulho baixo da garganta, não o grunhido de aprovação. Era outro som, mais alto, mais antigo, mais parecido com o que ela fazia antes do AVC, quando algo a alcançava no fundo, onde as coisas de verdade ficam. Era o som de quem está presente completamente num momento e que não consegue mais conter esse tamanho. A titica estava do lado de fora da janela aberta. Do lado de fora porque a comissão tinha regras sobre animal em culto que ninguém havia conseguido contestar, com argumento teológico suficiente, mas a janela estava aberta porque era março e o calor pedia. A cabeça da titica aparecia na abertura com uma expressão que as pessoas presentes depois descreveram de modos diferentes, mas que tinham em comum algo que todos reconheciam como aprovação, não entusiasta, não dramática, mas sólida, do tipo que vem de quem demorou para aprovar e que por isso quando aprova de verdade. Alguém riu suave, alguém filmou. O pastor esperou que o ventilador e a titica, e o riso e o som de Dona Fica, todos se assentassem. E quando o ar ficou quieto de novo, deu o sinal. Maurinho pegou a mão de Maria. E a igrejinha com o ventilador barulhento e cheiro de manjericão e flores do campo cortadas na véspera, ficou quieta por um segundo, que era maior do que um segundo. Um daqueles momentos que o tempo guarda com mais cuidado do que guarda os outros. A festa foi no terreiro da propriedade, embaixo do céu aberto de março que estava azul, do tipo que parece pintado à mão. Mesas com toalha xadrez vermelha e branca. Frango caipira com polenta que as mulheres da comissão haviam feito desde o meio-dia com a seriedade de obra importante. A polenta mexida no ponto certo. O caldo do frango encorpado de ervas e alho. E o tempo que cozinha lento precisa. Bolo de fubá em 3 versões, porque a comissão havia desafiado a si mesma, e o resultado era que havia bolo suficiente para o dobro de convidados e ninguém estava reclamando. Café coado no pano, xícaras passando de mão em mão. Doce de leite em potinhos menores, sugestão de Maria que a comissão havia adotado com o entusiasmo de quem descobre uma ideia óbvia que estava na frente desde o começo. Dona Fica estava numa cadeira de braço no canto mais sombreado, com o rádio de pilha ligado baixinho agora, hino de casamento que alguém havia pedido ao programa de madrugada com antecedência. Ela comeu polenta com caldo de frango com a ajuda de Maria e ficou com os olhos abertos em tudo o que acontecia com aquela expressão de quem guardou muita coisa dentro por tempo demais e que hoje estava deixando a coisa ser maior do que ela. Hoje estava cedendo para o tamanho real do que a vida havia feito. Seu Argemiro sentou ao lado da mulher sem que ninguém pedisse e ficou ali a tarde toda. Não falou muito, que era o esperado, mas havia algo no modo como ficou perto dela, a mão no braço da cadeira, o ombro virado na direção dela, que era mais do que Argemiro costumava oferecer publicamente e que, para quem o conhecia, era equivalente a um discurso longo. A viola tocou de novo, porque a vida real tem direito de repetir o que funcionou bem da primeira vez, e a festa da colheita e o casamento estavam ligados por um fio que só os que tinham estado nos 2 momentos conseguiam sentir completamente. Maurinho dançou com Maria, não com a desenvoltura de Henrique Fontoura, que havia aprendido onde dançar era a habilidade social necessária. Dançou do jeito de quem está aprendendo agora. Um passo atrasado aqui, um ângulo levemente errado ali, com as mãos calejadas, segurando com cuidado de quem sabe que está segurando algo precioso e que não quer estragar pela força, mas que também não quer estragar pela frouxidão. Maria encaixou bem assim mesmo. Havia uma diferença entre dançar com alguém que sabe dançar e dançar com alguém que está tentando. E a diferença não é a que a gente imagina. Com alguém que sabe, você segue.
Com alguém que está tentando, você está junto. E às vezes junto é o que o coração precisava desde o começo, sem saber que era isso. A titica entrou pelo portão aberto do terreiro. Veio pelo centro, com a solenidade de visita de estado. Parou entre os casais que dançavam, olhou para Maria, olhou para Maurinho. Ficou imóvel por um segundo que tinha a qualidade de sentença deliberada. Alguém riu. Alguém filmou. O conjunto de viola não parou porque a viola não para porca nenhuma, por mais digna que seja a porca. E esse era um princípio que resistia a toda evidência em contrário. Maurinho olhou para baixo. Abaixou devagar, estendeu a mão espalmada. Aquela mão calejada de trabalho que havia carregado como vergonha a vida toda e que havia aprendido devagar, ao longo de meses de sábados, e de cerca consertada, e de calha de telhado, e de polenta comida em silêncio sério, que era só mão de homem que trabalhou, que mão de trabalho não é vergonha nenhuma, que mão de trabalho é o vocabulário de quem diz as coisas que a boca não sabe dizer. A titica cheirou. Resfolegou, aquele resfolego característico que tinha dicionário próprio, e encostou o focinho na palma por um segundo, breve como nota musical curta, mas clara, antes de ir embora com dignidade na direção do bolo de fubá que alguém havia deixado num prato baixo perto da mesa das crianças. Ela aprovou, disse Maria. Levou tempo, disse ele. Coisa boa sempre leva, disse ela. Quando o sol começou a ir embora, e a festa foi esvaziando com o jeito suave que as festas boas têm de terminar, não de uma vez, mas em camadas, as famílias com criança pequena primeiro, os velhos depois, os que não queriam ir embora por último. Maria e Maurinho foram até o fundo do terreiro. A figueira estava lá, 40 anos pelo menos. Grossa, torta, com as raízes em arcos como dedos de velho que recusam dobrar, com a casca que guarda dentro dela mais história do que a maioria das pessoas que passaram por baixo dela ao longo de 4 décadas. A cavidade no tronco estava vazia. Vazia havia meses. Vazia desde que Maria havia começado a guardar as cartas dentro do inário em vez de ali. Desde que havia descoberto que algumas coisas são para ficar com a gente mesmo, não como segredo, mas como intimidade, a diferença entre o que a gente protege e o que a gente esconde sendo o tamanho do espaço que se permite ocupar na própria vida. Eles ficaram parados debaixo da árvore. O céu de março estava fazendo aquele espetáculo que o interior paulista faz nas tardes, quando a estação está virando. Laranja que vai para rosa, que vai para roxo, que vai para azul escuro, tudo ao mesmo tempo, como se o céu estivesse tentando mostrar toda a paleta de uma vez antes de fechar, como artista que sabe que o público vai embora e que quer deixar a última coisa boa. Da festa chegavam os sons que restam quando a maior parte das pessoas foi. Uma voz ou outra, o barulho de cadeira sendo dobrada, o rádio da Dona Fica chegando pelo vento com aquele hino que era o fio condutor de toda a história. Aquele hino que havia tocado na cabeceira dela todas as manhãs e que agora tocava aqui também, do lado de fora, na brisa de março. Não havia carta, não havia papel. Não havia nada na cavidade da figueira, porque a história havia migrado para outro lugar. Havia saído da madeira e do papel e entrado nas pessoas, no modo como elas acordariam amanhã, e no modo como preparariam o café, e no modo como ouviriam o rádio da Dona Fica tocando hino antigo no quarto, e saberiam que isso era suficiente, que isso era o tamanho exato da vida que haviam escolhido. Maurinho encostou as costas no tronco da figueira. Maria ficou ao lado, com o vestido bordado de branco e os pés descalços, porque havia tirado o sapato 2 horas antes e não havia mais razão para colocar de volta. Ficaram quietos. Não o silêncio de quem não tem o que dizer. O silêncio de quem tem tudo o que precisa e que por isso não precisa de palavra para preencher o que já está cheio. Depois, Maria fechou os olhos. Maurinho fechou os olhos também. E debaixo da figueira dos 40 anos, com o sol terminando seu espetáculo de cor no horizonte, e o hino chegando pelo vento do quarto da Dona Fica, e a titica em algum lugar do terreiro exercendo sua soberania habitual sobre todos os assuntos que considerava de sua competência, os dois oraram. Não em voz alta,
não com palavras formadas, não com as frases certas que o pastor dizia na primeira fileira. Com a oração que não tem voz, que nasce do lugar onde as palavras ainda não chegaram, mas o coração já está, que é talvez o tipo mais verdadeiro de oração que existe, porque é o único tipo que não pode ser ensaiado. A figueira ficou quieta. O vento ficou quieto. E naquele entardecer de março em Bom Retiro da Serra, onde a terra era vermelha e as estradas ainda eram de chão, e o café era coado no pano, e os hinos tocavam no rádio de pilha de cabeceira, e as pessoas aprendiam a amar do jeito que aprendem tudo o que importa de verdade, errando primeiro, entendendo depois, ficando quando poderiam muito bem ter ido, havia uma paz do tipo que não grita, não se anuncia, não precisa de bandeirinha ou de viola ou de testemunha, do tipo que simplesmente fica. Do tipo que vai estar lá amanhã de manhã quando o café coar, e o pão sair do forno e o rádio da dona Fica acender sozinho na cabeceira com o hino de sempre. A figueira ficou vazia, porque agora a história morava neles. Deus não envia homens prontos. Ele transforma corações dispostos. E às vezes usa uma porca teimosa, uma árvore velha e uma carta dobrada em 4 para mostrar que estava trabalhando o tempo todo. Fim. A gente passa a vida achando que precisa chegar pronto, sem falha, sem rateadura, sem passado mal resolvido. Mas a verdade é outra. A verdade é que ninguém nasce pronto. A gente aprende, quase sempre depois de errar. Eu já carreguei silêncio no bolso, como quem esconde um medo antigo. Já fiz escolhas na sombra, achando que ninguém via, mas o espelho da madrugada não mente pra quem olha de frente. E a consciência pesa mais do que qualquer pedra no peito. Tem coisa que a gente faz porque o coração ainda é pequeno, e tem coisas que a gente aprende quando ele começa a crescer. Não é um homem perfeito que fica, é o coração que aprende a ficar. Não é quem nunca tropeça, é quem decide voltar. Amor não nasce pronto, ele nasce no tentar. É no erro confessado que começa a transformar. Eu já vi tempestade chegar quando tudo parecia calmo. Já senti o chão molhar debaixo dos meus próprios passos. Mas foi na noite mais escura que eu descobri uma verdade. Quem estende a mão sem orgulho constrói eternidade. Tem gente que entra na nossa vida como o vento que só passa, e tem gente que chega molhada, mas fica pra segurar a casa. Não é um homem perfeito que fica, é o coração que aprende a ficar. Não é quem nunca tropeça, é quem decide voltar. Amor não nasce pronto, ele nasce no tentar. É no erro confessado que começa a transformar. A vida não é sobre começo bonito, é sobre recomeço sincero. É sobre arrumar travesseiro quando ninguém está olhando. É sobre café dividido na madrugada. É sobre pedir perdão sem argumento. É sobre escolher ficar quando seria mais fácil ir embora. Não é um homem que feito que fica, é o coração que aprende a ficar. Não é quem nunca
alguém decide voltar. Se o amor encontrar coragem, ele aprende a caminhar. Deus não entrega pronto, ele ensina a transformar. A gente não nasce pronto. A gente nasce disposto. E quando o coração aprende, ele finalmente encontra paz.